Já faz um bom tempo que eu não assisto aos desfiles das escolas de samba e uma confissão humilhante, né, eu assistia antigamente, eu dormia tarde assistindo aos desfiles das escolas do Rio de Janeiro, mas faz muito tempo mesmo que eu não acompanho. Só que, né, no desfile desse ano, um carro alegórico me chamou a atenção, não pelo carro em si, mas pelo ibope que ele causou. Muito provavelmente você já viu a imagem desse carro alegórico, né, de um índio parecendo um índio do Iron Maiden segurando a cabeça de Dom Pedro II. E aí gerou-se um ibope, né? Eu vi algumas páginas falando, né, de como eles estão querendo reescrever a história, de como que isso está errado, etc, etc, etc. E aí eu fiquei pensando, o que esperar de uma escola de samba, que, beleza, tem já sua opinião ideológica, né, para defender. E eu fiquei pensando justamente qual é o real problema desse carro alegórico. Né? E tudo bem, tá errado, né? Mas o que esperar, né, de, de um gato que ele comece a latir? Não. Ou esperar de um cachorro que ele comece a miar? Né? É algo que já é a pauta ideológica deles. Não dá para esperar outra coisa. Né? Então, qual é o real problema? O problema desse carro alegórico está na atitude dos opositores. Porque eles realizaram aquilo que era de fato a ideia. Deram ibope para o carro alegórico. Porque o que vai ficar na mente das pessoas? O discurso dos conservadores, do pessoal da direita de não, tá errado isso aí e tal, ou a imagem do carro alegórico em si, né? É o símbolo que vai ficar, que vai ecoar nas memórias das pessoas. É o símbolo. Então, a iniciativa eficaz seria, ao invés de somente nós criticarmos, né, o que está errado, nós criarmos um símbolo contrário. Porque eu vi até um sujeito que eu não conheço, tá? Não conheço, não vou nem citar o nome, porque eu nunca vi o trabalho desse cara, não sei, né, como é que é o trabalho desse cara, mas eu vi, né, uma postagem dele falando, né, do porquê que está errado, quem foi Dom Pedro II, que foi o único imperador que sabia a língua dos índios, etc., um bocado de coisa. E aí no final, entre para a minha comunidade, que aqui você vai aprender história de verdade. Pô, né? Não vai funcionar esse tipo de coisa, né? Tudo bem, tá gerando engajamento dele, não julgo, tá? Não julgo, porque a pessoa precisa vender, né? Ele quer vender, ele precisa vender, ele reconhece que o produto dele é bom, etc., vai vender, né? Mas eu tô querendo dizer o seguinte, que o que vai ecoar na cabeça das pessoas é o símbolo. E a iniciativa eficaz que deveria ser feita, que de fato algumas pessoas estão fazendo, né? É produzir símbolos que vão ficar na cabeça das pessoas, porque nesse livrinho aqui, Aristóteles em Nova Perspectiva, o professor Olavo de Carvalho ele fala dos 4 discursos de Aristóteles, e o discurso poético é o discurso que de fato muda a cabeça das pessoas, muda as pessoas desde dentro, porque o retórico, né, o dialético, que é essa de ficar criticando, de ficar mostrando, apontando onde é que está errado, né, ele quer fazer o leitor mudar de opinião de forma imediata, né? Concordar com ele. Não, realmente, está errado mesmo. Só que lá no fundo, o discurso poético, que é a imagem do carro alegórico em si, que vai ficar na cabeça das pessoas. Aquele discurso que vai fazer com que a pessoa concorde ou discorde de você, vai passar. Mas a imagem, o símbolo, né? Aquilo que é a definição do Lonergan, né? Que é a imagem de um objeto real que evoca um sentimento ou é evocado por ele. Aquilo vai ficar, aquilo vai ecoar, certo? E iniciativas como produção de filmes, né, como lá a Oficina do Diabo, né, eu já ouvi muita gente falando muito bem do filme. Né? Isso sim é a produção de arte, algo que vai ecoar na cabeça das pessoas, algo que vai ficar. E não pelo fato do filme ter, né, algum discurso religioso. Não é essa a questão. Não é ser religioso ou não, mas é ser um símbolo, ser um discurso poético que vai ecoar. Né? E eu estou falando isso porque eu passei por uma experiência desse tipo, né, que foi quando eu li, por exemplo, aqui o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, de Santa Fonte de Ligório,
O livro não é grande, tá? É minúsculo, mas na época eu não tinha muita ideia, inteligência de fazer uma impressão, meio ofício, que ficasse mais prático de ler. E também o mercado editorial estava começando a crescer, né, com produção de livros de santos, não existia ainda a minha biblioteca católica. Enfim, foi quando eu comecei a estudar essas coisas, foi no início da minha conversão. Aí eu imprimi junto com outro livro de Santo Afonso de Ligório, está aqui, a oração, né, uma impressão só, mas tem 2 livros. Eu adorava fazer isso, né, economizar encadernação e espaço. Eu imprimia vários livros juntos numa encadernação só. E aí, quando eu li Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, eu gostei muito do conteúdo, é óbvio, né? Aprendi um bocado de coisa, mas não ficou ecoando na minha cabeça a conformidade com a vontade de Deus, tanto quanto eu li. Deixa eu ver se ainda tem carga suficiente para mostrar. Quando eu li a Ilíada, de Homero. Tá? Eu li a Ilíada e quando eu concluí a leitura da Ilíada, eu compreendi, de fato, o que é a conformidade com a vontade de Deus. Não estou dizendo que Santo Afonso de Ligório foi infeliz, é óbvio que não, né? Um santo doutor da igreja, é um conteúdo maravilhoso, mas eu estou querendo dizer que não foi pelo discurso retórico, dialético, que eu compreendi que aquilo ecoou na minha cabeça, tal como quando eu li o discurso poético, que é a literatura. E olha, uma literatura pagã, né? A Ilíada não é cristã, mas ela ensina a conformidade com a vontade dos deuses. Eu fiquei impressionado, e ainda estou impressionado, como que os soldados gregos tinham plena ciência de que quem venceria a batalha era quem os deuses já haviam decidido que iria vencer. E mesmo assim, eles lutavam com todas as suas forças. Foi isso que ficou na minha cabeça. Tá, tem uma série de coisas legais aqui na Ilíada, uma série de símbolos, enfim. Mas o que ficou, o que ecoou na minha cabeça foi a conformidade com a vontade de Deus. Foi uma imagem. Foi a imagem, certo? Então, é essa a ideia. As imagens, elas vão ficar. A retórica, o convencimento, vai passar. O que importa, né? E o grande problema é exatamente esse. Que estão construindo discurso poético para ecoar na cabeça das pessoas. A retórica não vai mudar as pessoas desde dentro, certo? Tal como a Ilíada fez com que eu compreendesse, de fato, aquilo que eu já havia lido muitos anos antes em Santa Fonte de Ligório, tá? Então, era isso. Só queria fazer um comentário porque eu fiquei, de fato, né, com esse sentimento, eu fiquei desejoso de comentar alguma coisa e não dava para comentar no Instagram, porque Instagram também é uma coisa que a gente fala e simplesmente passa, né? Acaba, vai embora. Né? É só uma, uma chamada e um pitaco meu para essa discussão que tá rolando no momento, tá bom? Então, era isso. Não deixe aí de cumprir a liturgia do YouTube. Se você gostou desse vídeo, curta, né, compartilhe para os seus amigos, se inscreva no canal, tá? E ative as notificações para você acompanhar mais conteúdos, tá bom? Um abraço e até a próxima.